Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jamile. Eu resolvi criar esse canal já faz um tempo que eu queria criar para falar sobre leituras, sobre coisas que eu gosto de uma forma geral, mas principalmente leituras, porque eu passei a minha infância e a minha adolescência lendo muito. O meu ensino fundamental todo, eu li um livro por semana, eu gostava muito de ler, mas de 2023 para cá, né, eu fui diminuindo muito a quantidade de livros até chegar um momento que eu não lia quase nada. Então, no final de 2025, eu li alguns livros e eu decidi que eu iria. Eu percebi que, tipo, isso sempre foi algo que eu gostava muito, continuo gostando muito, sempre me fez muito bem. Então, eu decidi que em 2026 eu iria retornar e voltar a ler como eu lia antes, né? Voltar a ler, não naquele mesmo ritmo, mas voltar a ler, porque sempre foi algo que me fez muito bem. Bom, e depois de tanto tempo sem ler, eu acho que eu devo ter escolhido um livro que não foi tão adequado assim para começar depois de tanto tempo sem ler. Porque ao invés de escolher um livro que eu gostaria de ler, eu resolvi começar por um que eu comecei a ler 1 milhão de vezes e deixei de lado 1 milhão de vezes porque eu não gostei muito da forma e do que se tratava. Que é O Primo Basílio, né? Ele foi o primeiro livro que eu li esse ano. Eu ganhei ele, se não me engano, em 2020. Um professor meu me deu junto com outros livros. Só que ele foi o tipo de livro que a gente fala, a gente começa a ler, vê que não gosta muito de falar, depois eu leio. E acaba não lendo mais, sabe? E acaba ficando lá. Então eu resolvi dar uma oportunidade e começar a ler ele esse ano. Foi o meu primeiro livro que eu li esse ano. Ele, pra quem não conhece, ele fala sobre a Luísa, né, que ela é casada com Jorge. Jorge sai à viagem, né, para trabalhar. E aí Luísa, nisso acaba chegando o primo de Luísa, né, o Basílio. E aí Luísa acaba traindo Jorge com Basílio, que eles dois já foram namorados quando eram mais jovens, né? Eu particularmente não gosto de livro que tem a ver com traição, né? Assim, de uma forma geral, eu prefiro não ler, acho que talvez por isso que eu não tenha eu tenho evitado ler ele, né? Esse livro, ele fala a todo momento, ele faz críticas sobre a sociedade da época que vive principalmente à base de aparências, né? A gente tem vários personagens lá que a gente percebe que para eles o mais importante é o como que eles estão, como eles são vistos pela sociedade e o quanto a sociedade daquela época vive a todo momento olhando que como as outras pessoas estão, o que que elas estão fazendo. E aí, eh, eu desde o início, né, não eu já sabia que eu tinha ouvido falar sobre esse livro, então eu sabia que havia traição. Acho que por isso que eu evitei ler, porque eu detesto livro que tem a ver com traição. E foi um livro que me causou uma grande antipatia em relação aos personagens, né? Desde o início eu não gostei do Basílio, apesar de no início eu acho que fui muito ingênua de achar que ele tinha ido já com essa intenção de fazer com que a Luísa se torne sua amante, né? E aí quando a gente percebe, quando começa a aparecer o que ele estava pensando, né? E o que realmente ele queria lá naquele momento que ele estava lá na cidade, em Lisboa, eu percebi que realmente ele já foi com aquela intenção. Então, assim, já me deu uma raiva danada dele. Me deu raiva também da Luísa. Primeiro por ela ter traído o marido dela, que sempre aparentou, ela mesma falava ser um bom marido, que sempre amava ela, desde sempre. E ela tá traindo ele, eu detesto isso, eu detesto esse tipo de livro. E também me deu raiva dela por ela, tipo assim, tá sempre na cara que o Basílio só tava querendo usar ela, só tava usando ela naquele momento, e mesmo diante de tantas coisas assim, bem visíveis na cara dela, ela continuava acreditando nele, achando que ele amava ela, que tava lá só por ela, sabe? Então toda essa ingenuidade, digamos assim, da parte da Luísa também me irritava muito. E uma coisa que me irritou bastante, que me deixou, na verdade, mais chateada do que irritada, foi em relação ao Sebastião. Sebastião, ele é o melhor amigo de Jorge, e aí desde o início ele foi um dos personagens que eu gostei, sabe? Eu gostava da forma que ele era, principalmente quando tem um momento que eles estão lá em um jantar lá entre amigos, né? Só homens, no caso, é, e fazendo uma comemoração lá. E aí ele fala que ele acha que a forma que ele fala da mulher naquele momento, eu achei muito encantador, assim, sabe? Porque os outros falam de uma forma mais
mais objetificado, acho que posso dizer assim. Já ele não, ele fala que a esposa é uma pessoa para quem ele amaria e cuidaria pelo resto da vida, né? Não amaria, ele fala uma outra palavra, mas enfim, ele fala de uma forma mais doce, sabe? Eu achei isso bem interessante. Fora a forma também que ele age, sempre pensando no bem das pessoas e tudo mais. Mas aí quando chega depois, quando ele descobre que Luiz estava traindo Jorge, ao invés de ele ir lá e contar pra Jorge, né, que era o melhor amigo dele há anos, ele vai lá e ajuda Luiz a esconder, porque mais importante que tudo é a aparência que é o mais importante de tudo. E isso é algo que me deixou chateada com ele, porque era um personagem que eu gostava, e aí, assim, eu não esperava que ele fosse fazer isso. Eu realmente achei que ele fosse ser fiel à amizade dele com Jorge e contar pra Jorge o que estava acontecendo. É, Agora, em relação às teorias que eu tive durante a leitura, né, de início, eu achei que Jorge ia matar Luísa no final, eu achei que esse seria o final, por conta principalmente lá do início, quando o amigo dele está falando da peça que ele está fazendo, e aí pergunta para eles qual que era o final, né? Porque a história tem coincidentemente a mesma história lá deles. E aí Jorge fala que acha que o esposo deveria matar a esposa. E aí, diante disso, eu pensei, quer ver que no final ele vai matar ela? Mas não foi isso que aconteceu, né? Inclusive, ele perdoou ela antes de morrer e antes dela morrer. E também outra teoria que eu tive é de que ela iria engravidar de Basílio e assim que Jorge ia descobrir a traição. Porque assim, no início do livro fala que Jorge e Luísa estão casados há uns 7 anos, parece, se não me engano. E aí até então eles não tinham tido filhos. Então eu imaginei que Basílio ele era estéril e ela ia acabar engravidando de Basílio. E como o Jorge estava longe, né? Já fazia meses, ele ia descobrir que não tinha como o filho ser dele, e aí assim que ele ia descobrir a traição. Mas isso não aconteceu. Inclusive, logo quando ela começou a ficar doente, eu já comecei a pensar, ó, ela tá grávida, ela tá grávida. E não foi isso que aconteceu. É, Minhas considerações, acredito, foram essas. Eu acredito que no início do livro até que foi interessante, assim, mas quando vai chegando do meio para final, eu acho que foi muito arrastado, porque a todo momento parece que vai acontecer alguma coisa e aí cria aquela leve tensão, sabe? Como se fosse acontecer alguma coisa, mas no fim acaba não acontecendo, e aí isso era algo que me incomodava. A todo momento parecia que ia acontecer algo e aí ficava naquela ansiedade, naquela coisa toda, e no fim não acontecia. Mas, enfim, eu acredito que foram essas as minhas considerações do primeiro livro do ano. Não vou dizer que me arrependi de ler, não, porque foi interessante, teve a sua importância para mim, então eu acredito que foi interessante, sim, para mim é um tipo diferente do que eu costumo ler. Aliás, não do que eu costumo ler, mas do que eu gosto mesmo de ler, né? Mas foi interessante, sim. Indo para o segundo livro, foi um livro infantil. Na verdade, esse livro, eu tive vontade de ler ele, por conta que um dia eu estava conversando com minha mãe, né, no início do ano, sobre os livros que eu pegava na escola, né, no ensino fundamental. E aí eu levava para casa e minha mãe lia comigo, às vezes ela gostava de ler e ela gostava de ler esses livros infantis. E aí a gente ficou lembrando de uma coleção, que é a coleção do Cachorrinho Samba, né? É uma coleção infantil, de livros infantil, né? Que vai acompanhar a jornada do samba, né? Na sua nova morada. E aí, eu fiquei lembrando desse livro, sabe? Era um livro que eu gostava muito de ler. Eu falei, deu vontade, me bateu aquela nostalgia. Então, porque faz muitos anos que eu não lia, né? Eu lia quando eu tava no ensino fundamental 1. Então, eu baixei, eu achei e li. Só que eu não consegui achar o primeiro livro da série em PDF, então eu li o Cachorrinho Samba na Floresta. Com certeza, né? Acho que por ser um livro infantil, hoje eu li ele, parecia até que era um outro livro, assim, nem parecia ser o mesmo livro. De tão estranho que é, sabe? É muito estranho ver a percepção que a gente tem, a diferença de percepção que a gente tem quando a gente é criança para quando a gente cresce. Mas é um livro bastante interessante para criança, inclusive se alguém conhece alguma criança, eu super recomendo. Eu acho bastante interessante e marcou a minha infância. Então, para mim foi muito legal acompanhar, mesmo hoje sendo uma perspectiva diferente, né? E até porque não é indicado para mim, mas ele, para mim, marcou muito a minha infância e eu gostava muito de ler a coleção. E assim, eu finalizo o segundo livro, indo agora para o terceiro livro, é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Pedra Filosofal é o primeiro livro da série, né, de Harry Potter. Eu tenho ele e tenho o segundo livro, né, que eu ganhei também. E aí, nesse primeiro livro, a gente tem a apresentação de Harry no mundo mágico, né, no mundo bruxo. Ele morava até então com seus tios, achava que os pais tinham morrido num acidente de carro, e aí, um dia ele recebe uma carta
de Hogwarts e os tios não deixam ele ler e aí eles fogem pra o tio fugindo dessas cartas. Até que um dia no aniversário dele, o Hagrid chega, né, que ele é o guarda-caças de Hogwarts, chega para entregar a carta e descobre que os tios nunca contaram a verdade. E que, na verdade, Harry é um bruxo, seus pais eram bruxos, e eles morreram nas mãos, não de um acidente de carro, mas mortos por causa de um vilão, né? De um bruxo malvado, um bruxo das trevas, que é o Voldemort. E assim, Harry vai para Hogwarts e a gente tem toda uma apresentação do, do castelo, né, de Hogwarts, dos amigos, dos melhores amigos de Harry, né, de como que a amizade deles foi se construindo. Eu acho isso muito legal, porque porque, por exemplo, Rony e Hermione são pessoas muito diferentes. E aí, e eles são um trio agora, né? Então, a amizade se inicia com Harry e Rony, que no vagão lá se encontram, né, no vagão lá, que estão indo para Hogwarts, né, se tornam amigos, e aí depois tem a Hermione, que sempre aparece nas cenas, assim. E aí tem um dia que Rony acaba falando uma coisa mal sobre a Hermione, porque, tipo, ela é o oposto dele, então tudo que ela faz incomoda ele. E aí nisso, ela sai correndo, se encontra numa situação de perigo, eles vão atrás e conseguem salvar ela, e aí desde então eles vão se aproximando e se tornam melhores amigos. E hoje eles são um trio. É muito interessante acompanhar esse primeiro livro, porque é justamente essa apresentação ao mundo mágico. A gente vê como funciona Hogwarts, a gente entende melhor sobre como que estar lá, sobre como que ocorre essa amizade deles, como que funcionam as casas. Também tem o quadribol que é apresentado pra gente, né? O Harry, inclusive, ele se torna um apanhador. Então, pra mim, é o melhor livro da saga. Pra mim, eu me apaixonei. Não foi o primeiro livro que eu li da saga, o primeiro que eu li foi o segundo livro, mas pra mim é o meu favorito porque é o livro que me fez amar Harry Potter. O mundo Harry Potter me deu curiosidade pra continuar lendo a saga. Então, assim, eu super recomendo, eu acho incrível esse livro. E, assim, é fascinante. Todo mundo de Harry Potter é muito fascinante. Gera muito. Um toque de mistério sempre, um suspensezinho. Eu acho muito bom, porque mistura muito essa aventura, essa ansiedade, essa dúvida sobre o que vai acontecer, esses mistérios que estão por volta, porque tudo ali é muito desconhecido sobre o que aconteceu para Voldemort ter pedido os poderes quando tentou matar Harry. Enfim, são muitas dúvidas. E nesse primeiro livro, inclusive, Harry tem se vê cara a cara com o Lord Voldemort, né? Ele está fraco, mas ele se vê com ele. Então, assim, é algo que acho que vai preparando a gente para o que vai acontecer nos próximos livros. Esse foi o terceiro livro lido. Agora a gente vai para o quarto livro, que é Harry Potter e a Câmara Secreta. É continuação, né? O segundo livro da série. É um livro muito bom também. Foi o primeiro livro da série que eu li. Já li, assim, milhares de vezes esse livro. Nele, a gente vê outra personagem que vai estar mais presente, que é a Gina, irmã de Rony. E aí, né, ela vai para Hogwarts. E nisso, a Câmara Secreta acaba se abrindo, eles vão atrás do que é a Câmara Secreta, né, a Câmara de Hogwarts. Algo interessante também é porque no início o tio Walter, né, que é o tio de Harry, fica com raiva e não quer mais que ele vá para Hogwarts, prende todos os materiais dele, tranca, coloca grades nas janelas, né? Eles têm muita raiva da comunidade que para eles são estranhos, né, que são os bruxos. Por causa da irmã da tia de Harry, né, que era a mãe de Harry, eles têm raiva por conta disso, e aí ele acaba prendendo o Harry lá na janela, aí Harry não responde mais os amigos e tudo mais, aí Rony com os irmãos vão com o carro voador do pai e salvam Harry, e aí Harry passa lá, fica na casa de Rony, e é incrível, porque a gente conhece uma casa que é só de bruxos, então é tudo muito interessante, tudo muito diferente do que Harry vê, e sem dúvidas, é, assim, é fantástico, é fantástico. É incrível ver isso, ver essa casa que é diferente pra gente. E aí, né, agora falando sobre Hogwarts, a Gina vai pra Hogwarts, né, que é a personagem mais nova, assim, que a gente vai ver nesse livro. E aí a gente acompanha a abertura da câmara, coisas estranhas acontecerem, né, e a câmera da escola, né, foi aberta e alguém está por trás disso. E aí, primeiro eles acham que é Draco Malfoy, por quê?
porque o Draco, ele odeia as pessoas que não são puro sangue, né? Ele é puro sangue porque os pais são bruxos e toda a família é bruxa. Só que ele vive a todo momento achando, assim como o pai dele, que quem não vem de família bruxa não deveria estar em Hogwarts. E a lenda da Câmara Secreta diz que tem um ser que mata as pessoas que não são puro sangue, não vieram de famílias totalmente bruxas. Ou seja, Hermione, por exemplo. Hermione tem pais que não são bruxos, né? Tanto que a mãe é dentista e o pai. Não, os pais são dentistas, os dois são dentistas. Então, eles não são bruxos. Então, na teoria, Hermione seria uma das pessoas que esse ser iria matar. E aí eles vão em busca para descobrir, porque tudo é muito. Quando a câmara diz que é aberta, né? E alguém escreve lá falando que a câmara foi aberta. E a primeira coisa atacada que foi a gata lá do zelador, fica aquela coisa, todo mundo querendo saber o que que é a câmara, o que que acontece. E aí eles conseguem descobrir o que que é, né? E sabem que é uma lenda. Aí fica aquele clima assim, todo mundo, eles três achando que é Draco, porque Draco odeia as pessoas que não vêm de família bruxa. Só que tem gente que fica achando que é Harry o culpado, porque Harry fala a língua das cobras. E aí eles acham que e geralmente quem fala a língua das cobras é quem vem da família de Slytherin, que é um dos fundadores da escola de Hogwarts, né, é que é das casas da Sonserina. E também por conta que quem falava a língua das cobras era o Voldemort. Então fica aquela tensão toda achando que Harry é o herdeiro de Slytherin, por conta que ele fala a língua das cobras. E aí, tanto que tem gente que está sempre fazendo fofoca sobre Harry, tem uns que ficam com medo. E aí, depois de investigar e ficarem lá, eles se transformaram na Nicrabe e Goyle para descobrir se era realmente Draco, que era o herdeiro de Slytherin, e aí descobrem que não. Aí eles continuam investigando, tentando descobrir o que é que tá acontecendo. Outras pessoas são atacadas, né? E aí, até Hermione é atacada. E aí eles conseguiram, com a pista que Hermione deixou, né, antes de ser petrificada, eles conseguem descobrir que tem algo a ver com a Murta, que é um fantasma que vive no banheiro das meninas, no banheiro que é isolado lá. E aí eles descobrem o lugar, né, que é lá no banheiro, o lugar que vai para a câmara secreta. Nisso, eles conseguem chegar até lá e o Harry, depois Rony, acaba ficando para trás por conta de uns motivos, enfim. E aí, no fim, que era a Gina quem tava que escrevia as coisas, que matava os galos. Isso porque ela estava com um diário de Tom Ridley, né? Que era o Voldemort, quando estudava em Hogwarts, ele tinha um diário. E aí ele meio que estava se alimentando da alma dela. Ela tá ficando cada vez mais fraca. E aí com isso o Harry consegue salvar ela, mata o diário, né? Ele coloca a presa do Olibisco, que era a cobra que fazia todo mundo ficar petrificado, né? Que atacava todo mundo, consegue matar o obelisco, consegue pegar uma presa dessa e perfurar o diário e assim acabar com o Tom Ridley, né? Do livro, do diário, e assim consegue salvar a Gina. E assim termina o livro, né? Eles conseguem desvendar isso tudo. As pessoas que foram petrificadas são salvas por causa da porção lá que a Madame Pomfrey fez. E assim fica tudo bem. Inclusive, depois, no início da história, né, teve o elfo, o Dobby, ele fica tentando alertar o Harry, porque ele é da casa dos Malfoy, né, e aí ele sabe que o dono dele, né, o pai do Draco Malfoy, tá tramando pra fazer isso, porque foi ele quem botou o diário no caldeirão da Gina, e é por conta dele que a Gina tava acontecendo isso com a Gina. E aí ele vai atrás de Harry, porque ele sabia o que estava acontecendo, né? Aí desde o início ele tá lá tentando salvar, inclusive é ele que mete o Harry em muitos problemas por conta disso. E aí, no final, só que mesmo assim, Harry viu que ele tava tentando ajudar, e aí no final ele consegue salvar o Dobby também, né? E aí acaba conseguindo enganar Lúcio, Malfoy, e acaba salvando o Dobby. E assim, foi mais um livro, eu achei muito bom também esse livro, eu gosto muito, já li milhares de vezes. E agora vamos para o quinto livro lido. O quinto livro é o terceiro livro da série de Harry Potter, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
Esse livro eu senti mais diferente dos outros, porque ele já começa com um tom, assim, muito sombrio, mais diferente dos outros por conta disso. Então, desde o início, acontece com o Harry lá dele brigar com a Tia Guilda, acabar lançando feitiço contra ela, enfim, vão acontecendo coisas, aí depois o Harry vê, ele vai fugindo, né? Vê uns cachorros com olhos grandes, enfim, todo esse clima no início faz a gente perceber que é um livro que vai ser mais pesado do que os outros dois, é um tom mais sombrio do que os outros dois, sem dúvidas. Ele tem um clima bem diferente. E aí, o Sirius Black, né? Todo mundo descobre que o Sirius fugiu e ele é um prisioneiro, assim, muito perigoso. Fugiu de Azkaban, que é um lugar, assim, que qualquer pessoa que vai lá se acaba. Ele não. Ele conseguiu lutar contra isso, ele não morreu, não aconteceu nada, assim, com ele. É, e ele conseguiu fugir, o que é algo, assim, meio que impossível para alguém conseguir fugir. Aí, com isso, fica toda aquela tensão, principalmente todo mundo do mundo mágico querendo proteger Harry, porque todo mundo acha que ele tá atrás de Harry. E aí, quando chega depois, no decorrer do livro, a gente vai descobrindo coisas e, inclusive, teve um personagem que eu adorei, eu gosto muito dele, que é o Professor Lupin, que ele é o novo professor de Hogwarts, né, de defesa contra as artes das trevas, e eu simplesmente adorei ele. Ele aparece logo no início, ele ajuda Harry no início, né, quando eles estão indo para Hogwarts, e eu gostei muito dele, ele é um professor diferente dos outros, ele é um professor que se importa com os alunos, é um professor empático, tem uma didática muito boa com os alunos, e foi um personagem que eu gostei muito, espero que continue aparecendo nos próximos livros. E aí, no decorrer do livro, o Harry descobre um mapa, né? Os irmãos de Rony dá pra ele um mapa pra ele conseguir ir lá pra Hogsmeade, porque ele, por conta do perigo do Sirius Black, ele foi proibido de ir. Então ele consegue ir por esses caminhos, né? Um mapa que mostra caminhos para chegar em Hogsmeade, e aí ele consegue ir. Só que aí, é, com o tempo, Sirius vai aparecer no castelo. Então, é isso que eu falo que eu acho que tem esse tom sombrio, porque assim, tem um momento em que o Sirius corta acaba com o retrato lá da mulher gorda, que é o retrato que é como se fosse a porta para a torre da Grifinória. Depois tem um momento em que Sirius aparece no quarto dos meninos, no quarto de Rony. Também tem um momento lá que eles acham que o gato da Hermione matou o ratinho o rato do Rony. Então, assim, são vários momentos que tornam tudo mais sombrio. Tem também a nova professora, que é a professora de adivinhação, que fala que Harry vai morrer. E mesmo a professora Minerva falando que isso é algo muito incerto e tudo mais, gera aquele medinho, assim, aquele tom mais sombrio, que é mais diferente do que os outros dois livros anteriores. Mas no fim, eu achei. No final a gente percebe que, na verdade, Sirius Black não é mal, na verdade, ele não foi ele quem traiu os pais de Harry Potter. Enfim, a gente descobre muitas coisas. E só que algo que eu achei que faltou é porque todo o início, igual eu falei, tem esse tom muito sombrio e faz a gente pensar que vai acontecer muitas coisas. Mas não aconteceram. Eu acho que foi tudo muito mais teórico do que prático. Então a gente tem uma explicação longa do que realmente aconteceu, e eu acho que realmente isso é muito importante para a gente entender melhor o que vai acontecer nos próximos livros, né? Até porque o que aconteceu nesse livro é o que vai demandar as coisas que vão acontecer nos próximos. Mas mesmo assim, eu senti que o livro prometeu muito mais ação do que realmente aconteceu. Então, acho que a minha única crítica em relação a esse livro é isso, né? É porque eu gostaria que tivesse mais. Não é nem que eu gostaria, é mais porque eu acho que é o que deveria ter um pouco mais de prática para combinar mais com aquilo que realmente aconteceu. Mas, de uma forma geral, eu gostei bastante desse livro também. A saga, só por ser Harry Potter, eu já gosto muito. Gostei muito desse personagem, igual eu falei. Gostei muito do Lupin. E acho que esses personagens são principais, né? O Sirius Black e o Lupin vão ser muito importantes para Harry, né? Principalmente porque eles sempre, a gente, nesse livro, nesse início desse livro, a gente percebe principalmente que ele sente falta de ter o pai, de ter a mãe, né? De ter alguém assim mais próximo com quem contar. Porque os tios a gente sabe que ele não pode contar. E os amigos são amigos, sabe? Não tem aquela presença de pai ou mãe como ele sente falta, a gente percebe que ele sente falta. Então, esses novos, os Sirius e o Lupin, agora vão ser como se fossem tios para ele, né? Uma presença mais perto do que seria de um pai. Então, eu acho que vai ser muito importante para ele, para o desenvolvimento dele. O Lupin mesmo já ajudou ele nesse primeiro livro já ensinou feitiços para ele para lidar com os dementadores, né?
Então, assim, eu acredito que vão ter uma importância muito grande para a história a partir de agora. E agora eu tô lendo o próximo livro. Assim que eu terminar de ler esse próximo livro, eu vou dar a minha opinião aqui também. Esse livro da série, né? Mas, de uma forma geral, eu amo Harry Potter, eu amo esse mundo, eu gosto muito. E, bom, enfim, esses foram os livros que eu li em janeiro, em fevereiro. Eu vou continuar trazendo as minhas leituras aqui, dando a minha opinião sobre eles. Espero que vocês tenham gostado. E se gostam desse tipo de conteúdo, aproveitem para acompanhar e que viram muitos outros conteúdos sobre isso. Muito obrigada por assistirem até aqui.